Bom dia a todos. Hoje vamos começar a estudar um dos evangelhos mais lindos da Bíblia Sagrada, chamado de Evangelho de João. Vamos começar pela epígrafe desse livro. Diz assim, no capítulo 1, a epígrafe começa assim: O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Aqui está se tratando da encarnação do Verbo. O texto não fala-nos de reencarnação, porque reencarnação não existe. O que existe é encarnação. O Verbo encarnado. Aí a Bíblia fala. Então o Verbo se fez carne. Vamos ver o contexto dessa palavra. Está no versículo 14 do mesmo capítulo, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Verbo, ele se fez carne, para que ele pudesse vir ao mundo, para que ele pudesse consumar a obra que o Pai havia planejado para ele. Ele precisava de se fazer carne e vir ao mundo. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio com uma missão. Por isso que lá em Marcos 10:45 diz, Jesus disse: Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Por isso que ele veio salvar, resgatar todo aquele que estava perdido. Então o texto diz assim: no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? O Verbo nada mais é do que a pessoa de Jesus. O verbo no grego é logos. Aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal diz assim: mediante esse título de Cristo, João o apresenta como uma palavra de Deus personificada. Então Jesus, ele é a palavra de Deus personificada. Vamos ver? O que diz Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, diz assim: E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Em outra tradução diz, era o verbo de Deus. Então o verbo é a palavra de Deus é o verbo. Então Jesus, conforme Apocalipse capítulo 19, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus personificada. Então veja bem, no princípio era o Verbo. O que João também queria nos revelar com esse princípio é que Jesus, ele é desde o princípio. A Bíblia fala que Jesus, ele é antes de todas as coisas. O profeta Isaías diz que ele é o Pai da eternidade. Se ele é o Pai da eternidade, isto significa dizer que ele não teve nem começo e não terá fim. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 diz assim, que ele é o único. Deus, ele é o único que possui a imortalidade. E Jesus, sendo Deus, ele possui esta imortalidade. Até porque Jesus, ele é o Deus encarnado.
Então, o texto diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo estava. Jesus, sendo o verbo, ele estava. Isto fala-nos de um estreito relacionamento que ele tinha com o Pai. Por isso que as Escrituras dizem que o verbo estava com Deus. E o verbo era. O verbo estava, mas o verbo era. Ele nunca deixou de ser. Ele era Deus. Vamos ver o que diz na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, o texto nos revela que Jesus, ele é Deus, e sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ele sendo Deus, ele é Senhor. Ele sendo Deus, aqui Paulo aos Filipenses nos revela que ele é digno de adoração, que todo joelho tem que se dobrar. Ele é digno de louvor, ele é digno de honra, ele é digno de adoração. Por isso que Paulo aqui está dizendo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, fique com essa palavra para o seu coração. Se ele é Deus, ele salva, ele liberta, ele tem o poder de resgatar, ele tem o poder de tomar a alma da mão do diabo, que está escravizada. É por isso que quando Jesus nasceu, os anjos louvaram. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Glória a Deus. É por isso que os anjos também disseram: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele não disse um Senhor, mas o Senhor. Indicando ele como o Salvador principal, como o caminho, como a verdade e como a vida. Então fica essa palavra de Deus para o seu coração e te vejo no próximo versículo.